265 milhões de reais. Essa é a dívida que colocou o Habib's, uma empresa de quase 40 anos de existência, em recuperação judicial. Mas talvez você esteja se perguntando, pô, mas como isso aconteceu? Você vê um Habib's em cada esquina. Se você mora numa cidade grande, talvez você tenha muitos Habib's na sua cidade. Pois é, pode parecer isso de quem está de fora, mas por dentro, a empresa já vinha fechando loja havia vários e vários anos. Hoje a gente vai falar sobre uma notícia muito triste, que é a recuperação judicial do Habib's. Eu vou tentar pegar aqui um panorama do que aconteceu ao longo dos anos e como o Habib's chegou nessa situação. E esse talvez seja um bom gancho para eu me apresentar. Por que você deveria ouvir o Helios? Porque o Helios é um gerente de uma multinacional, eu tenho mais de 15 anos de experiência em finanças corporativas. Veja só. Então sim, eu posso analisar um pouquinho o Habib's e dar minha ótica de quem trabalha com isso para você entender um pouco mais o que aconteceu com o Habib's e por que a gente está vivendo essa crise no nosso país. Bom, então antes de mais nada, tá aqui a matéria do Correio Brasiliense que disse que o Grupo Habib's entrou em recuperação judicial. Isso aqui é uma matéria que aconteceu no dia 26 de agosto, então se você tá vendo esse vídeo no dia que ele foi lançado, ontem, e basicamente a rede fast food ela teve o pedido aceito ontem na justiça, ou seja, isso aqui aconteceu esta semana aqui. A empresa declarou 265 milhões em dívidas e informa que as operações seguem funcionando normalmente. Então isso aqui aconteceu ontem, infelizmente. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre como o Habib's chegou aqui, na minha opinião, tá? Lembrando, isso aqui é tudo a minha opinião, é supostamente, não tenho nenhum dado, nenhuma forma de comprovar isso aqui, mas são todos dados públicos e formas que eu vejo e eu entendo de finanças corporativas. Bom, então assim, vamos falar então como o Habib's chegou à recuperação judicial, lembrando que isso tudo é minha opinião, né? Pra quem não sabe, o Habib's não é só do Habib's, né? O grupo Genius, ele tem três restaurantes, tem o Habib's, tem o Ragaço e tem o Tendal. O Ragaço, eu nunca entendi direito qual é a diferença do Habib's. É meio que um Habib's com algumas coisas diferentes. E o Tendal é uma churrascaria. Pasme, não tem nada a ver com o Habib's, mas tudo bem. Essas três empresas, né, o Grupo Gênios, donas desses três restaurantes, declarou a dívida de 265 milhões, que a gente já falou, após anos sofrendo com pressão financeira. Então, na minha opinião, tem três grandes fatores aqui que marcaram o porquê que o Habib's chegou na recuperação judicial. Primeiro, a pandemia. Cara, a pandemia começou em 2020. Para quem não se lembra, nós ficamos 2 anos com basicamente você tendo que morar na sua casa. Você estava trancado na sua casa. E aí, com isso, gerou uma queda muito grande de movimento em lojas, principalmente em grandes centros urbanos. Então, se você trabalhava em São Paulo, por exemplo, São Paulo parou. Algumas outras cidades, todas, a maioria dos grandes centros, na verdade, do Brasil, pararam porque as pessoas simplesmente tinham que ficar em casa. Tinha cidades que tinha toque de recolher, enfim, um monte de coisa acontecendo aí. Então, assim, a pandemia foi um período bem tenebroso para quem tinha um negócio majoritariamente feito por lojas, imensas lojas físicas, como é o caso, por exemplo, do Habib's. Depois, alta dos juros. A elevação da Selic, ela encareceu o custo das dívidas. Então, para quem não sabe, a Selic ela meio que funciona como um balizador de quantos juros o mercado pode cobrar. Então, quanto mais alta a Selic tá, mais juros o mercado pode cobrar. Isso faz com que você, que é uma empresa, que você está se endividando, você tem que se endividar para continuar crescendo e pagando seu negócio, etc., a sua dívida fica sempre um pouquinho mais caro. Esse é o problema da alta dos juros para o Habib's. E por fim, teve um novo comportamento do consumidor. Com a pandemia e com o fator que a gente ficou em casa, o consumidor mudou um pouco os hábitos e reduziu o fluxo de ir nas lojas físicas. Aí aqui eu quero fazer um adendo para uma coisa só. Você sabia que até antes da pandemia o Habib's simplesmente não ia no iFood? Pois é, o Habib's foi a última grande empresa do Brasil, das grandes redes de fast food, a entrar no iFood. E olha só o que aconteceu. Essa aqui é uma reportagem da Exame, mostrando que o Habib's vai oferecer delivery via iFood a partir de sábado, dia 20. Sábado, dia 20, para quem não sabe, era dia 20 de maio de 2020. 20 de maio de 2020, a gente já estava na pandemia, basicamente quase no auge da pandemia ali em 2020. E aí o que aconteceu? O Habib's basicamente entrou no iFood de forma tardia, porque eu não lembro se vocês se lembram disso, mas o iFood cresceu absurdamente durante a pandemia. Por quê? Porque basicamente os restaurantes tinham que continuar funcionando, porque senão a gente ia quebrar o país inteiro. Então os restaurantes continuavam funcionando, a gente trabalhava de casa, fazia o nosso lazer de casa, fazia tudo na nossa casa. E o Habib's, ele simplesmente foi sempre um antagonista ao iFood, porque o iFood também tem que cobrar a taxinha dele. Então, qual que foi o ponto? Eles por anos tentaram viver sem o iFood. O Burger King tinha mais ou menos uma ideia dessa, o McDonald's tinha uma ideia dessa, só que o Habib's foi o último dessas três grandes redes a entrar. Você vê aqui, ó,
Marcas como McDonald's e Burger King já têm delivery pelo iFood. Segundo a marca, a oferta do iFood não eliminará o próprio delivery do Habib's, ou seja, eles queriam que você continuasse fazendo o seu delivery no negócio do Habib's. Os pedidos de entrega continuaram disponíveis no site, no restaurante e por telefone. Ou seja, era uma empresa que estava basicamente tentando viver no modelo deles e se adaptando ao modelo que o mundo queria proporcionar. E a demanda no iFood era alta, os consumidores sempre procuravam Habib's no site ou no aplicativo sem sucesso. Foram 15 milhões de solicitações acumuladas até a parceria se concretizar. Entre março e novembro de 2017, antes da pandemia, foram 400 mil buscas. E aí, o que é curioso, né? Os caras, eles realmente tentaram ficar longe do iFood por um tempo. Só que veio a pandemia e o mundo mudou. E aí tinham que se adaptar. Não tinha outra escolha para não ser se adaptar. O problema é, se você realmente entrar nesse barco de forma tardia, talvez você não pegue o melhor lugar no barco. Pelo menos essa é a minha opinião. Bom, vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Então, assim, o que eu acho que acabou acontecendo de verdade com o nosso glorioso Habib's? Basicamente, começou a pandemia em 2020, 2022, o custo das dívidas aumentou e eles tiveram que tentar resolver isso de alguma forma. Então, entre 2024 e 2025, eles começaram a fechar unidades grandes e deficitárias, apostando em formatos um pouco mais enxutos. Então, você tinha muito quiosque, você tinha muito delivery apenas, você tinha muito o que eles chamam de dark kitchen, que é aqueles restaurantes que fazem as paradas que você nem sabe, é só uma casa numa rua X, que na verdade tem 8, 9 restaurantes funcionando ali. Em abril de 2026, teve uma notícia que circulou que foi interessante, porque uma unidade franqueada de Passos encerrou as atividades após quase 7 anos. E era uma unidade que, por muitos anos, entregou bastante lucro, na verdade, mas acabou tendo que fechar após quase 7 anos. E aí, se você pensar na ordem cronológica aqui, essa unidade abriu em 2019. Então, o cara abriu antes da pandemia, sofreu a pandemia, sendo um franqueado do Habib's, e tentou se recuperar e não conseguiu. Lembra que eu falei que a empresa tinha um alto índice de endividamento? Pois é, cada vez mais era mais difícil. E ele, então a justiça meio que causou ali, tipo assim, meu, pô, 60 dias, toma uma alforria aí, faz o que tem que fazer, depois você volta e paga todo mundo. Só que assim, você já vê que a partir de abril aqui, ó, o negócio começou a azedar, o caldo começou a engrossar. Então, para julho e para agosto, foi declarado novos fechamentos de grandes lojas em São Paulo, São José do Rio Preto, Limeira e outras grandes cidades do Brasil. Por fim, no dia 24 de agosto, o Grupo Gênios ele pediu a recuperação judicial com a dívida de 265,2 milhões. A justiça deferiu o processo e a KPMG foi nomeada administradora e teve 60 dias para montar um plano de recuperação judicial aqui para pagar todo mundo que tá sendo como devedor desses 265,2 milhões. Beleza, e qual é o tamanho da crise e que de fato vai acabar acontecendo, né? Se você parar pra pensar, o tamanho da dívida é os 265 milhões que eu falei. Quantas empresas do grupo existem? Então existem hoje 178 CNPJs dentro do grupo Habib's. São empresas do grupo e 2 produtores rurais. São 119 lojas do Habib's, 26 lojas do Ragaço e 6 lojas da Tendal no processo. O prazo ele é improrrogável, ou seja, tem 60 dias para você apresentar um plano de recuperação judicial. Se você nunca participou, não sabe o que é uma recuperação judicial, funciona mais ou menos assim. A empresa chega e fala para o governo: olha, eu não tenho como pagar isso aqui. É o que nos Estados Unidos chamam de Chapter 11. Não me pergunte o nome, mas é o nome. O ponto é, a empresa fala assim, ó, não tenho como pagar isso aqui. Aí, eles vão contratar uma empresa que vai trabalhar isso aí e vai entender, tá bom. O que a gente consegue pagar com a nossa operação atual? Porque no fim do dia, tem loja pra caramba aqui. São quase 150 lojas aí. Pô, então dá dinheiro. Os consumidores estão lá. Então tem um fluxo de faturamento, mas esse fluxo de faturamento não consegue, com a operação atual, fazer um caixa suficiente para pagar toda a dívida adquirida. Então, normalmente, quando você entra em uma empresa entra em recuperação judicial, tem uns planos muito agressivos para você recuperar o dinheiro. Porque basicamente a empresa fala assim: ó, quebrei, não consigo pagar. Se você é um fornecedor que eu tô te devendo, entra aqui nesse plano e tenta ver aí se eu vou conseguir te pagar em 300 meses, 360 meses, 10 anos, sei lá quanto tempo. Que é basicamente a única forma que a empresa tem para sobreviver. A justiça, ela olha isso e fala assim, pô, realmente, 260 milhões de dívida é coisa pra caramba. Não vai dar, né? Tá bom, vou flexibilizar aqui, aceito seu pedido de recuperação judicial,
paga todo mundo aí, inclusive os impostos que você me deve. Então é basicamente assim que funciona uma recuperação judicial de uma forma extremamente simplificada, pelo amor de Deus, gente. Beleza. Então qual é a situação atual do Habib's? As operações seguem funcionando normalmente em todo o país. Então, pô, se você tá vendo esse vídeo aí, dá uma moral, vai no Habib's. As lojas franqueadas, elas não fazem parte do processo e continuam operando, ou seja, se você tem uma franquia do Habib's, tá tudo bem. A administradora judicial foi a KPMG, uma das Big Fours de auditoria, não de consultoria, auditoria. E o próximo passo é apresentar o plano de estruturação aos credores, ou seja, às pessoas que estão nesses 275 milhões de dívida aqui, as pessoas e empresas, né, no caso, até outubro de 2026. Tem 60 dias para fazer isso. Lembrando, o Grupo Gênios, ele tem Habib's, Ragaço e o Tendal Grill, uma churrascaria. Ele foi fundado por uma pessoa, o Alberto Saraiva, na década de 80, em 1988, e teve cerca de 300 lojas Habib's e 200 ragaços em mais ou menos 90 cidades. O que acontece se não cumprir o prazo? O processo, basicamente, é convertido em falência, e aí esses 265 milhões viram pó, ninguém recebe, tem que fechar todas as lojas, e, enfim, é o pior cenário possível. Bom, gente, vamos lá. Primeiro, solidariedade a todas as pessoas que trabalham no Habib's, que eventualmente vão ser afetadas por um fechamento de uma loja e tal. Isso é sempre ruim, porque no fim do dia, apesar de a gente estar falando de empresas, são sempre sobre pessoas também. Então essa parte aqui tem que ficar muito clara, solidariedade a todo mundo aí, espero que vocês se recoloquem rápido e que a vida siga para vocês. Mas também posso falar que, assim, esse tipo de movimento de você ter uma loja física cara, na minha visão, e assim, eu não sou ninguém, tá, gente? Eu sou apenas um criador de conteúdo e um gerentinho que tá tentando fazer alguma coisa da vida. Mas eu acho que você ter uma loja física em 2026, eu acho que é muito difícil parar em pé. Eu vou te fazer uma pergunta, por exemplo. Quando foi a última vez que você foi no Habib's? Numa loja do Habib's? Você consegue lembrar? Não vale drive-thru. Você entrou numa loja e pediu alguma coisa lá. Quando foi a última vez? Meu público do canal são pessoas de 18 a 34 anos. Em teoria, são pessoas que têm dinheiro porque trabalham e conseguem consumir. São consumidores em potencial do Habib's. Então me responde. Quando foi a última vez que você entrou numa loja? Meu ponto com isso é o seguinte. Eu acho que grandes operações com lojas físicas cada vez mais vão ser mais difíceis de parar em pé. Por quê? Porque a gente tem evoluído no mundo numa constante de marketplace, de iFood, de smartphone, tá tudo na palma da sua mão. Se você abrir seu celular aqui, ó, você consegue reservar uma viagem, fazer o check-in dessa passagem e simplesmente viajar amanhã sem nunca ter ido numa agência de viagem ou num aeroporto. É tão simples quanto isso. Por que não seria tão simples pedir comida? Você pode pedir qualquer comida que você quiser, de comprar um pão na chapa até uma comida peruana 3 horas da manhã, se você quiser, se você mora numa grande metrópole. Então, enfim, a gente tá num mundo que tá em constante evolução e só vai ficar pior, tá, gente? Daqui a pouco vai ter caso do cara falando assim, Alexa, quero 10 esfias de carne. Aí a Alexa já entra lá, já pede tudo pra você, já paga e tal, não sei o quê. A gente vai viver uma distopia muito em breve, na minha visão. Enfim, essa é a minha opinião. Eu acho que empresas com modelo de negócio pautados em negócios físicos estão cada vez mais em extinção no Brasil. Pelo menos é a minha opinião. Bom, uma pena que isso aconteceu, mas de toda forma fica o convite para você entender mais sobre o mundo corporativo, o jogo que é jogado enquanto você trabalha, e você ficar nesse canal, porque a gente tem vários conteúdos sobre o mundo do trabalho, o jogo corporativo com uma ótica que você consegue entender. E eu defendo aqui nesse canal que você tem que ter um plano, porque se você não tem um plano, infelizmente, você não tem nada. Não se acomode, comece a viver.